Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, continue se inscrevendo e não esquecer de dar aquele like, o joinha, e pode comentar nos vídeos também. E quem tiver vídeos, foto, pode mandar aí no WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Vamos com a coletiva com o treinador Marcelo Martelotti após essa classificação do Santa Cruz para as oitavas da Série D. Coletiva do técnico Primeiro, Marcelo parabéns Martelotti. pela conquista, né? Passar de fase agora. E se o coração funcionou muito bem durante todo esse tempo, principalmente no final do jogo. Bom, primeiro parabenizar o grupo, né, de jogadores. Eu acho que eles foram os guerreiros da noite e mereceram a classificação pelo que fizeram, não só no jogo de hoje. Né? A gente talvez não tenha dado a importância necessária para o primeiro jogo, porque acabou 0-0 e não mudou nada visivelmente, né, na disputa, mas para nós foi muito importante a maneira como nós saímos de campo lá no Arruda, né, com a torcida confiando e acreditando nessa classificação. E hoje foi mais uma prova de que esse grupo tem capacidade, tem condições de brigar e está de parabéns. É lógico que nunca vai ser fácil, né, para o Santa Cruz, nunca foi. Então o coração tem que estar forte, né, tem que estar preparado e está aguentando bem. A gente tem testado praticamente desde o dia que eu cheguei aqui, né, jogo a jogo. A classificação na primeira fase já não foi fácil. Essa a gente sabia porque o Retrô realmente foi a melhor equipe da primeira fase, fez uma campanha muito boa, né, incontestável, então era o favorito no início da disputa. E aí que eu falo que o jogo lá do Arruda foi importante porque equilibrou essa disputa e mostrou que esse favoritismo não era tão grande. E hoje o nosso time entrou para provar a nossa capacidade, né, e conseguiu essa classificação que era fundamental para que a gente pudesse, a partir de agora, buscar objetivos maiores. Agora você pode falar, qual foi a estratégia que você usou para colocar o Mateuzinho no banco pela primeira vez, inclusive? Na verdade, até pelo que foi a primeira partida, eu entendi que a gente precisava povoar mais o meio campo. Nós tivemos, principalmente no segundo tempo, lá no Arruda, uma dificuldade por ter muito espaço para o meio de campo do Retrô jogar e a gente não conseguir criar mais muitas oportunidades. Então a entrada do Anderson, a ideia com a entrada do Anderson era ter esse jogador ali de criação. O Anderson fez uma boa partida enquanto fisicamente esteve bem. E eu acho que funcionou porque conseguiu ter essa superioridade numérica em boa parte do jogo no meio-campo. É lógico que você cobre um lado, descobre o outro, então tivemos um pouco de dificuldade na marcação dos laterais, né, do Retrô, mas no segundo tempo a gente ajeitou, mudou um pouco o posicionamento, baixou um pouco mais a linha e tivemos até a possibilidade de matar o jogo no final, né? Não só no final, tivemos na cabeçada do alemão na trave, tivemos algumas saídas, principalmente a última com 3 contra 1, que poderia, com um pouco mais de tranquilidade, ter matado o jogo, mas controlamos bem a pressão do Retrô e eu acho que o mérito maior é realmente dos jogadores. O Martelotti, apesar de enfrentar uma equipe com um ataque muito poderoso como a do Retrô, na minha opinião, com os primeiros 15 minutos lá do Arruda e talvez depois do gol do Santa aqui, alguns minutos, a defesa do Santa se comportou muito bem. E na primeira fase tinha muito essa questão, né? O Santa sempre toma gol, a defesa não inspira confiança. É uma evolução nítida e é importante para esse momento da competição, o crescimento da defesa? É uma evolução do time, né? Porque o sistema defensivo ele engloba todos os jogadores. Então, não é. Se a gente teve problemas em algum momento, esse problema não era só da última linha defensiva. Da mesma maneira que a gente ter evoluído nesse sentido passa por uma evolução de todos os jogadores, até dos jogadores. Hoje, por exemplo, se a gente for ver a função que o Macena desempenhou defensivamente, no momento sem a bola, foi espetacular. Ele ajudou, inclusive, nessa marcação do lado do campo, né? Ele segurou muito a bola na frente, enfim. Essa participação é fundamental para a melhora do nosso sistema defensivo, né? É lógico que todo mundo acaba crescendo e a confiança aumenta, então os jogadores individualmente também vão evoluindo, mas isso era fundamental para que a gente pudesse ter chance, porque a gente sabia do poderio ofensivo do Retrô e era muito importante que defensivamente a gente se comportasse bem.
Professor, para esse jogo muito se falou sobre o Santa Cruz, pior campanha da primeira fase, pegar o Retrô, melhor campanha da primeira fase. O patamar do Santa muda, pelo menos para o externo, nessa Série D após essa classificação? É o modelo do campeonato, né? Eu sempre falei a respeito disso, que a primeira fase ela tem uma importância de você estar entre os 4 primeiros depois, até porque essas comparações elas são feitas em cima de adversários diferentes, né? De grupos diferentes. Acabou que do nosso grupo classificaram 3, né? Nesse confronto contra o grupo do Retrô, o que mostra que a gente jogou numa chave muito forte, né? Com adversários mais fortes. Então, assim, é lógico que pela campanha do Retrô havia, assim, esse respeito, o entendimento, num primeiro momento, desse favoritismo, mas o mata-mata, é o jogo, é aquele momento da partida, é você se preparar bem para essa disputa especificamente, e a gente conseguiu superar jogando melhor que eles, principalmente no jogo de hoje. Marcelo, você sente que havia um peso psicológico mais negativo para o lado do Santa para esses 2 jogos? E aí eu já emendo a segunda pergunta. Você acha que agora essa classificação tem peso positivo? Que tipo de peso tem psicologicamente para os jogadores essa classificação? Então, quando eu ressalto a importância do primeiro jogo, é porque antes do primeiro jogo havia uma desconfiança, né? Nesse confronto, justamente por isso, por ser a melhor campanha contra uma das piores campanhas entre os classificados e a lembrança lá do Campeonato Pernambucano, né? Então, eram essas imagens que eram colocadas para aquele confronto entre Santa Cruz e Retrô, a lembrança lá do 4-0, 4-1, né, do Campeonato Pernambucano, e a diferença das campanhas na primeira fase. Então havia, sim, para aquele primeiro jogo, uma responsabilidade, não de você buscar um resultado que definisse a classificação, né, mas mostrar um comportamento que definisse que não havia essa diferença entre as duas equipes, né? Então, a gente ter ganho isso no primeiro jogo, independente do resultado não ter mudado nada dentro da disputa, fez com que para essa segunda partida não houvesse esse peso emocional. Eu acho até que, diante do que aconteceu no primeiro jogo, aumentou a pressão em cima do Retrô. Eles viram que eles não iam ter um adversário fácil. Hoje a nossa postura desde o primeiro minuto, a gente já poderia ter saído na frente logo no início da partida e saímos na frente ainda no início, porque tivemos uma postura de pressionar o adversário desde o começo do jogo, e eu acho que isso assustou um pouco e foi o que fez a diferença. Então essa parte emocional, ela era uma antes do primeiro jogo e outra hoje. A gente já sentia muito mais a confiança do nosso time e emocionalmente a gente estava muito mais preparado. Com relação ao que vem pela frente, é lógico, nós vamos a partir de agora avaliar o nosso próximo adversário. O Santa Cruz é um time grande dentro da Série D, né? Independente da gente estar falando de Série D, é um time grande. Eu tenho certeza que vem respeito do outro lado também. Então, a gente vai ter uma disputa diferente agora, onde a gente vai ter que fazer um pouco mais do nosso mando de campo, porque se a gente tinha uma vantagem nesse confronto, era o fato da gente poder jogar os 2 jogos aqui com a nossa torcida maior estando presente, o que não vai acontecer na próxima fase, né? Então eu acho que é uma disputa agora com uma característica diferente, mas é lógico que o time cresce depois dessa classificação, principalmente na questão emocional.